favor, querido, Deus estará utilizando a vida do seu servo esta noite. Pastor Oliveira, toda a liberdade no nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite a presença do Senhor é real em nosso meio, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, boa noite a todos, amém? A noite fria, mas para a glória de Deus nós estamos aqui para juntos adorar e exaltar, buscar a face do Senhor e ouvir uma palavra que Ele tem para nós. E pode ter certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Pode ter certeza que aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, para que a sua vida seja edificada nele, você vai ouvir para a glória dele, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu vou estar lendo a partir do verso 1. Tem como título aqui na minha Bíblia: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Eu vou estar lendo só apenas alguns versículos no começo, que diz assim a palavra de Deus: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Vamos orar. Pai santo, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de graça, infinita misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio já. Pai querido, ó Senhor, meu corpo treme, Senhor, porque a responsabilidade é grande, Senhor, de estar trazendo a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer ao coração da igreja tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para transmitir a ela, Senhor, pois a Sua igreja é santa, e os Teus servos estão aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, meu amigo, que o Senhor venha cooperar comigo, Senhor, e venha cooperar conosco, pois o Senhor já está aqui cooperando. Venha convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, venha operar sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, acabamos de ler uma passagem, e eu quero ficar com os 2 versos 5 e 6, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Uma passagem muito conhecida, ao qual conhecemos, e quando o pastor Ivanildo nos deu a oportunidade de estar trazendo uma palavra, já vem meditando, pensando nessa palavra, o Senhor rapidamente já falou ao meu coração, através do Espírito Santo, sobre este tema, o poder da oração. E em cima deste tema, eu quero falar sobre 3 pontos importantes extraídos
deste texto, nessa parte, nesses versos 5 e 6, eu quero falar sobre oração, perseverança e confiança, elementos fundamentais que todo cristão precisa ter. Para quê? Para permanecer firme na presença do Senhor. Amados, oração, eu fui procurar o significado e achei em uma das Bíblias que eu tenho, um condicionário, e um dos significados são ação pelo qual o ser humano se põe em comunhão com Deus. A oração inclui falar com Deus, prestar-lhe adoração e apresentar-lhe petições, assim como confessar-lhe os pecados e interceder por outras pessoas. Nós podemos ver através da Bíblia que Jesus viveu uma vida de constante oração. Nós podemos ver através da Bíblia que os apóstolos viveram uma vida de oração. Todo o Novo Testamento, como o Antigo Testamento, nos mostra que nós, para podermos ter experiência, intimidade com Deus, nós precisamos viver uma vida de oração. E diz aqui também que a oração, ela é essencial na vida de todo crente em Cristo. Porque, como foi falado aqui, a oração é o meio ao qual eu e você temos intimidade, mantemos um relacionamento contínuo com Deus. E aqui acabamos de ler essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, aonde Herodes, esse daqui é o Herodes Agripa, ele decide perseguir os cristãos e ele mata Tiago, e ele viu que isso agradou os judeus e prendeu Pedro com a mesma intenção de matá-lo também. Mas acabamos de ler aqui que Pedro estava guardado, mas a igreja primitiva, os cristãos, eles permaneciam continuamente em oração. E trazendo para mim, para você hoje, diante de grandes desafios que estamos enfrentando no século 21, diante de tantos problemas, tanta dificuldade, pandemia, lutas, todos nós passamos por momentos difíceis. Nós sabemos que vivemos uma vida de oração. É muito importante, é primordial na vida do cristão. Eles decidiram a orar, eles buscaram ao Senhor, porque eles sabiam que a única solução para aquele problema era buscar Deus em oração. E nós sabemos que quando nós buscamos Deus em oração, quando nós nos voltamos para Deus confiando, crendo que Ele é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer, Ele faz. E outra, não tem como ter uma vida íntima com Deus sem viver uma vida de constante dependência dEle através da oração. A oração é que nos fortalece nos momentos de luta, no momento de angústia. Certa feita passei por uns momentos difíceis, e a única coisa que me fortalecia, que me alimentava, que trazia refrigério na minha alma, era quando eu dobrava o joelho para orar, e colocava diante de Deus aquilo que eu estava sentindo. Coisa que para mim mesmo, se fosse eu querer enfrentar com minhas próprias forças, eu não conseguiria. E é também neste momento de oração que Deus se revela a nós, manifestando e mostrando o poder dEle, e o quanto Ele nos ama. Nos mostrando que nós não estamos só, nos mostrando que Ele está conosco, independente da situação, independente do momento, independente da luta, independente do que esteja acontecendo, Ele sempre estará conosco. Mas é necessário vivermos uma vida de constante oração. Assim nós devemos agir como aquela igreja que quando ouviu, quando ficou sabendo que Pedro estava para ser apresentado e para ser morto, eles falaram, vamos buscar a Deus, conjecturando, vamos buscar a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e criou a terra, não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa operar. A Bíblia fala, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Nós estamos vendo que a volta do Senhor Jesus está perto. E o Senhor tem falado conosco, nos chamando a uma comunhão íntima com Ele constantemente, nos chamando a uma vida de total dependência dEle. Porque diz a palavra que vai acontecer coisas que, se necessário for, se possível for, vai enganar até os escolhidos.
Então, por isso que dependemos de uma vida de oração, de joelho prostrado, não somente para pedir, não somente querendo, Senhor, eu preciso, eu quero, abra a porta, cura, liberta, não, mas Senhor, me ajude a entender a Tua vontade para a minha vida. Me ajuda a Te conhecer, me ajuda a ter intimidade com o Senhor, me ajude a andar com o Senhor nesse mundo de tanto pecado, de tanta desordem. Me ajude a andar com o Senhor porque eu preciso. E um tempo atrás, um pregador falou aqui que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, isso é bom para nós e verdadeiramente. Quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, isso é bom para nossas vidas, para nossa vida espiritual, para nossa vida física, para nossa vida familiar, porque o Espírito Santo nos orienta como devemos agir, como devemos proceder. A ansiedade vem para tentar tomar conta do meio do seu coração, devido a momentos difíceis, devido a uma perseguição, ou devido diante de uma situação de problema que você está passando dentro da sua casa, no seu trabalho. A ansiedade vem porque você está orando para Deus abrir uma porta e a porta não abre. Aí você busca a intimidade com Deus, você busca uma vida de oração diante de Deus para conhecer a Deus. Nada isso te abala, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e te faz compreender que se você não está vendo acontecer agora, é para você esperar, para você crer que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo e que Ele quer manifestar o poder dele na sua vida, revelando a você coisas maiores ainda. Então, queridos, é preciso vivermos nesses dias uma vida de constante oração, porque também a oração faz o impossível aos olhos humanos se tornar possível a favor daqueles que oram. Essa igreja, esses servos de Deus, a igreja primitiva, eles buscaram, confiando em Deus, eles buscaram em Deus porque eles sabiam que só Deus podia, e Deus fez. Diz a palavra que a madrugada antes de Herodes apresentar Pedro para ser morto, Pedro estava lá, e eis que apareceu um anjo na prisão, que clareou toda a prisão, soltou as prisões das mãos de Pedro, livrou Pedro daquela prisão, porque a igreja estava orando. A oração, ela faz o impossível, aquilo que é impossível aos meus olhos, aquilo que é impossível aos seus olhos tornar possível, porque para Deus não tem nada impossível. Não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Não tem demônio que o Senhor não possa expulsar. Não tem situação adversa que o Senhor não possa transformar em situação de triunfo, de vitória, de manifestação do poder dele na sua vida. Mas é necessário que eu e você vivamos uma vida de oração, de dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. É necessário que eu e você nos prostremos diante da presença dele, sem pressa de sair da presença dele. Porque é tão maravilhoso estar na presença de Deus. Quando você entende que você precisa estar ali, quando você entende que é o meio que você tem para ter um relacionamento íntimo com Deus, quando você dobra os seus joelhos sabendo que você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diante do trono do grande Deus, e Ele se inclina para te ouvir, não tem coisa melhor, não tem dinheiro, não tem nada que compra, você começa a sentir a presença dEle na sua sala, no seu quarto. Eu tenho a minha sala. Às vezes, 4 horas da manhã, eu levanto, vou lá para a sala, está frio, mas eu começo a buscar o Senhor, e a presença dEle me enche, aqui dali as horas passam, e eu tenho desfrutado de uma manifestação de Deus gloriosa, porque por meio da oração, aleluia, Ele tem enchido meu coração de paz, Ele tem enchido a minha casa com a presença dEle. Às vezes eu estou no banheiro, como o pastor falou aqui no domingo, tomando meu banho, ouvindo louvor, a presença dEle entra no meu banheiro, e eu começo a falar línguas, começo a sentir a graça dEle, e é isso que Ele quer fazer na minha, na sua vida. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer te chamar, quando você estiver no seu banho, você estiver lá, irmã, fazendo sua janta, seu almoço, o Espírito Santo quer conversar com você.
Jovem, o Espírito Santo quer ter intimidade com você. Homens, o Espírito Santo quer revelar sobrenatural na sua vida hoje. O Senhor tem falado muito no meu coração, que Ele quer quer trazer um grande avivamento nas nossas vidas. Ele quer que eu e você desfrutemos da manifestação do poder dEle sobrenatural, mas é necessário que eu e você entendamos e nos colocamos diante da presença dEle em oração, sem medidas, sem reservas. Aleluia! Oração faz o impossível aos olhos humanos tornar possível a favor daqueles que oram. A igreja orou e Deus operou, Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver tantos relatos de homens e situações que enfrentaram, mas que através do joelho no chão, a confiança em Deus, Deus mudou a história. Ezequias, Senaqueribe mandou uma carta ousada, afrontando eles. E o povo, ele foi para a presença de Deus, mas Isaías orou. E diz a Bíblia que o Senhor enviou um anjo que matou 185 mil daqueles que se levantaram contra Deus, daqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Deus, ele tem poder para fazer muito mais daquilo que você está pedindo, muito mais daquilo que você está pensando. Deus, ele tem poder porque ele é Deus. Ele opera maravilha hoje, sim. Ele cura câncer hoje, sim. Ele cura. Ele faz cego enxergar hoje, sim. Ele faz morto ressuscitar hoje, sim, porque Ele é Deus. Aleluia! E Ele está falando para mim e para você, que Ele quer que você vivamos isso. O Evangelho de poder. Atos nos mostra um Evangelho de poder. Os apóstolos, os discípulos operando maravilhas através do nome de Jesus, ganhando multidões para Jesus, e Ele quer usar a minha vida, a sua vida, para ganhar almas hoje, lá na faculdade, onde você estuda, lá no seu trabalho. Aleluia, Ele quer te usar para poder falar do amor dEle, aquelas pessoas que estão seguindo o caminho da perdição. Ele quer encher essa igreja de muitas almas, ao ponto de ficar pequeno, e não caber mais aqui, para nós subirmos para lá para cima. Mas depende de mim, de você, entendermos isso. Não deixar para o pastor, não deixar para o obreiro, não deixar para A, para B, mas eu e você entendemos que Jesus chamou a mim e a você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, quer dizer, onde você estiver, faça diferença e pregue a palavra dEle. Fala do amor dEle, fala que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele batiza com o Espírito Santo e que em breve Ele está voltando para buscar a sua igreja. Oh, aleluia! Oração. Primeiro ponto importante que nós não podemos deixar de ter. Quer ver Deus ouvir a sua oração, quer ver Deus fazer grandes coisas, tenha comunhão com Ele. Porque Ele diz através de sua palavra que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não é só vir na igreja, não é somente ouvir a palavra, mas é colocar em prática, é ter intimidade, é ter comunhão. A igreja entendeu, a igreja clamou, e a igreja perseverou. Diz a Bíblia, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Ela continuou perseverando, e um dos significados da palavra perseverar é permanência num estado ou em uma atividade, mesmo em caso de oposição. Permanecer firme, constância em um propósito, persistir, continuar, insistir. Para mim e para você, podemos viver maravilhas da parte de Deus, nós temos que orar e temos que permanecer, mesmo que não estamos vendo ainda. Porque mesmo em momentos em que tudo conspire contra nós, com o objetivo de nos fazer desistir, desanimar e não permanecermos no nosso objetivo, precisamos perseverar, pois sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí a Bíblia nos leva em Daniel, capítulo 6, verso 10, uma passagem muito conhecida, mas é a palavra de Deus. E olha que diz a palavra de Deus.
Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer antes. E antes de vir a perseguição, Daniel já tinha uma vida de comunhão com Deus em oração. A perseguição para tentar tirar, impedir dele estar como presidente maior do governo de Nabucodonosor, do governo da Babilônia, do rei Ciro, quer dizer, ele, por ser fiel a Deus, eles falaram que não conseguiria achar outra coisa se não procurasse na lei do Deus de Daniel, e eles viram que ele não prostrava diante de outros deuses, não prostrava diante de homens, não prostrava diante de imagem, ele era fiel ao Deus de Israel, quem criou o céu e a terra. Eles conspiraram, eles viram, e falou: olha, vamos decretar que durante 30 dias, ninguém pode adorar outro Deus, ninguém pode adorar a imagem nenhuma, senão ao rei. E o que aconteceu? O rei gostou. Diz a palavra que ele assinou o edito, Dário assinou o edito, e eles pegaram Daniel fazendo o que continuamente falava. Perseverança é isso. Permanecer num estado ou em uma atividade mesmo em caso de oposição. O mundo faz de tudo para mim e para você não viver uma vida de santidade, obediência à palavra de Deus. O mundo, ele mostra que viver uma vida de pecado, viver uma vida conforme ele ensina é o certo, e viver uma vida de renúncia, de abandono do pecado, de amor a Deus e ser inimigo do mundo, é o certo. O mundo, ele não se agrada de mim, de você ser diferente, porque ele é regido por Satanás. Então, todos os dias vão conspirar contra mim, contra você, para nós não permanecermos fiéis a Deus. A nossa carne, quando não é dominada pelo Espírito Santo, ela é má, ela é pecadora, ela juntamente com o mundo, ela quer fazer aquilo que agrada a ela. Mas a palavra nos mostra: andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne. Andais no Espírito. Porque diz a palavra que aqueles que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscências. O que é isso? É viver na contramão. É perseverar em confiar na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Hoje, muitos têm deixado essa santidade, obediência e perseverança em fazer aquilo que a palavra nos orienta de lado. Não tem nada a ver, isso foi no passado, não. Deus exige isso de mim, de você hoje. Se queremos fazer diferença, jovens, homens, mulheres, nós temos que viver em santidade hoje, sim. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus hoje, sim. Porque assim veremos a manifestação do poder dele. Daniel, ele perseverou em orar. E olha que diz, aleluia, no verso 16. Quando Daniel agora entra para dentro da cova, está entrando. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E Deus livrou porque Daniel era fiel, Daniel permaneceu perseverando em Deus, Daniel não abriu mão daquilo que ele cria. E Deus foi com ele, assim é na minha, na sua vida, quando eu e você decidimos perseverar na presença de Deus. A igreja perseverou em orar, a igreja perseverou na presença de Deus, mesmo eles ainda não tendo o resultado daquilo que eles estavam pedindo, mas eles não desistiram. E Deus fala para mim, para você: permaneça, persevera, vai mais um pouco, não está vendo ainda, persevera. Porque Jesus disse em Mateus 24:12, se eu não me engano, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo para mim, para você: permanece fiel a mim, porque eu vou voltar para te buscar.
Não abra mão da minha santidade, da minha presença, da comunhão comigo. Viva uma vida de oração, viva uma vida de perseverança nos meus princípios, renuncie o mundo por minha vontade e eu vou te honrar. E lá em Apocalipse fala, ao que vencer, tem uma promessa reservada para aqueles que permanecem firmes ao Senhor. A vida eterna, a mansão celestial, um lugar onde não vai haver tristeza, nem choro, nem dor. Um lugar onde não tem rancor. Um lugar onde vai ser só a presença de Deus iluminando a cidade. E nós dizendo santo, santo, que Ele é santo. Junto com os anjos, arcanjos, querubins. Junto com Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que vieram antes de nós. Participaremos de uma grande ceia que está preparada para mim e para você. E Jesus almeja esse dia para poder juntos comermos do pão, bebermos do suco. Então persevera na presença de Deus, persevera em fazer a diferença em Deus, persevera em viver uma vida de oração, de dedicação, de obediência. E mesmo que não estivermos vendo, mesmo que a circunstância esteja dizendo que não tem mais jeito, precisamos acreditar, pois assim iremos perseverar, pois sabemos que Deus agirá ao nosso favor. Daniel permaneceu e Deus agiu a favor dele. Deus enviou o anjo e permaneceu com ele ali na cova dos leões. Deus não deixou os leões tocar nele. Deus honrou Daniel porque Daniel honrou a Deus. Quer que Deus te honre, quer que Deus te honre, quer que Deus te abençoe, quer que Deus te fortaleça, quer que Deus te cure. Honre a Deus. Permaneça na presença de Deus. Tenha vida com Deus e você vai desfrutar dos milagres de Deus na sua vida. João 15, Jesus falou, olha, se vocês estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vocês, se vocês estiverdes em mim, o que Jesus está dizendo? Se você estiver em intimidade comigo, se vocês tiverem vida comigo, se vocês crerem em mim e não abrir mão de mim por nada, e se vocês crerem na minha palavra e deixar a minha palavra trabalhar dentro de vocês, mudar a conduta, o caráter, o comportamento de vocês, se vocês estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, Jesus está afirmando que quando estamos nele não tem como desfrutar da tua presença, da tua graça, dos teus milagres. E quando estamos confiando nele não tem como não experimentar da plena paz dele, que excede todo entendimento em nossos corações. Então vivamos em oração, em perseverança e confiança em Deus. Aí vem falando de Pedro, diz a Bíblia que Pedro, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, confiança. E esses dias eu estava lendo um livro, e eu achei um termo muito poderoso e interessante para a confiança. Confiança em Deus. Quem confia não duvida, não se sente inseguro diante do desconhecido, mas simplesmente tem certeza de que Deus, que está no controle de tudo, agirá segundo sua vontade e poder. Pedro estava dormindo porque ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que se ele morresse ali, ia ser somente uma passagem de onde? Da terra para o céu. Ele sabia que o nome dele estava escrito no livro da vida. Ele iria desfrutar de uma vida plena diante do Senhor Jesus. Por isso ele dormia, ele não perdia a noite de sono, como infelizmente muitas pessoas têm perdido noite de sono, porque ficam inseguras, achando que Deus não pode, achando que Deus não tem o controle de tudo em suas mãos, ficam inseguras, ansiosas, ficam depressivas, porque não conhecem o poder do Deus que serve, porque não lê a Bíblia, não vive uma vida de oração, de dependência do Espírito Santo, porque quando vivemos uma vida de oração, de perseverança e dependência do Espírito Santo, nós confiamos naquilo que a palavra diz, porque Deus e a sua palavra andam junto, e diz ele que ele vela para cumprir com a palavra dele. Então, meu irmão, para que temer?
Para que ficar desesperado, perder noite de sono, ficar tomando remédio para dormir, antidepressivo? Se liberte disso e renda aos pés de Jesus. Lance sobre ele toda a sociedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele fará. Aleluia! Ele fará. O Espírito Santo está dizendo para você, ele fará. Ai, calamachorebe, calamacheia. Ele fará. Ele fará porque ele é Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Acaso falaria e não cumpriria? Ele é Deus, ele não é qualquer Deus, ele é o único e poderoso Deus. O Deus que criou os céus, a terra, as galáxias, as constelações. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele é Deus e Ele quer que você creia de todo o coração na sua palavra, porque a palavra não muda. Ele é Deus, glória a Deus. Alabachuri, a ti toda a glória, Jesus. Lindo. Ele é Deus. Então ore. Persevere, confie, tenha intimidade com Deus. O Espírito Santo, Ele quer batizar você, Ele quer renovar os dons do Espírito sobre a sua vida. Você que falava em língua, busca a presença de Deus, porque Ele quer te renovar, Ele quer te usar. Ele quer te encher da presença. Ele quer que você volte aquela comunhão, aquela intimidade, aquela experiência que você vivia de falar com Deus ali na sua cozinha, de estar lá no seu trabalho, trabalhando, e o Espírito Santo falando com você, você rindo sozinho, igual louco, igual louca, as pessoas não entendem, mas o que é a intimidade que você tem com Deus? Ele quer te dar isso, Ele quer ter isso com você, mas depende de você querer. Concluindo, aleluia. Oração, perseverança, confiança, são elementos-chave para quem quer desfrutar da intimidade, experiências sobrenaturais e poder de Deus em sua vida, em seu favor. Pois não tem como desfrutar dessas coisas, intimidade, experiências sobrenaturais e poder de Deus, sem ter uma vida na presença de Deus, de oração, perseverança e confiança. Aquela igreja, ela orou a Deus constantemente, perseverantemente, a Deus por Pedro. Deus enviou o anjo e lá na prisão e libertou Pedro. Quando Pedro chega, bate no portão, Rode vem, olha e fica espantada, volta para dentro correndo e fala com o povo, Pedro está na porta. Nem eles acreditaram que Pedro estava ali. É o seu anjo. E ela continuou, não é Pedro. Aleluia. O Espírito Santo está falando aqui ao meu coração, que Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer revelar o sobrenatural a você. Ele quer realizar o sobrenatural ao seu favor, e nem você vai acreditar daquilo que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele vai fazer porque Ele é Deus. E Ele tem poder de fazer, além do mais, daquilo que pedimos ou pensamos. Pedro entrou, contou à igreja o que aconteceu, como Deus manifestaram o seu poder enviando o seu anjo, aí conjecturando, creio eu, que eles falam, Pedro, nós estávamos aqui orando a Deus pela sua vida, para Deus ter misericórdia de ti, para Deus te livrar, então, e Deus livrou, olha só o poder da oração, igreja, conjecturando, eu falando, Pedro falando, olha só, então continue orando, fale isso com o Tiago e os outros irmãos, e eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Eu vou continuar falando do amor de Deus. Deus, Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. Mas depende de você. Crer, orar, perseverar, confiar. E quando Ele fazer, testemunhe. Quando Ele fazer, dê testemunho para a glória do nome dEle. Vivam o novo de Deus. Vivam a vida de intimidade com Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor Jesus.
Glória a Deus, irmãos. Entendeu porque hoje